Eu, durante esses últimos meses, tenho acompanhado algumas situações em oração. E uma das situações que eu acompanhei de perto, orando, indo ao hospital, inclusive, foi do nosso irmão Hermínio que partiu. Eu criei e continuo crendo que Deus poderia e pode curá-lo. Porque a fé é algo absoluto. Mas o que fazer quando a resposta não aconteceu da maneira que você creu? Quantos acreditavam na cura do Hermínio aqui? Todo o coração. Eu não tive sombras de dúvidas. Mas, diante do óbvio, a pergunta que fica é essa: o que fazer quando a resposta não aconteceu como você queria, como você creu, como você orou? Se você não tiver uma resposta a esta pergunta, você vai ser atingido violentamente nos alicerces da sua fé. Se você não tiver essa resposta no seu coração, o diabo vai atormentar o seu coração a ponto de uma pessoa se tornar incrédula. Há muitos versículos na Bíblia que dizem que nós podemos usar a oração e a fé para colher resultados. Eu quero lembrar alguns aqui. Pedi, eu pedi e não aconteceu. Tudo que dois ligar na terra, o quê? Será ligado? Nós ligamos aqui na terra, ligamos, e a resposta não veio da forma que nós pedimos. É verdade isso? Diga amém. Para Deus não há, porque para Deus todas as coisas, mas a resposta não chegou. Estou falando que o assunto que eu estou tocando aqui esta manhã é um assunto profundo. Que se você não tiver ele arraigado na sua alma, no seu espírito, quando você se deparar com situações que as respostas não aconteceram como você pediu, como você creu, como você ligou, e eu poderia usar N versículos aqui. Jesus disse: tudo que pedirdes no meu nome será feito. Muito pode em seus efeitos a oração justa. Há dezenas e dezenas de textos bíblicos que dizem que nós podemos pedir, que nós devemos pedir, até para que a nossa alegria seja completa. Jesus pediu para que a vossa alegria seja. E de repente, nessa caminhada, nessa jornada, você ora, você pede, você liga, você intercede, você concorda, conforme a Bíblia diz que você deveria fazer, e eu continuo crendo, e de repente, a resposta não acontece da maneira que você creu ou pediu. A pergunta é: o que fazer? Porque se você não tiver uma resposta a isso, você vai entrar num processo de incredulidade terrível, que vai fazer com que você duvide da Bíblia, duvide da palavra de Deus. Então, eu quero
esta manhã, responder essa pergunta: o que fazer quando a resposta não saiu, não aconteceu como você creu, como você pediu, como você orou? E para responder a isso, nós precisamos ler alguns textos da palavra de Deus. E o primeiro que eu quero ler está em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1 e 13. A mamãe hoje vai ficar tranquila, porque hoje o almoço já está pronto para as mães, amém? Os maridos amados fizeram, aqueles mais amados ainda vai levar a churrascaria, não sei se é muito amado, mas, porque churrascaria hoje é um suplício, um termo, né? Ok. Uma das minhas filhinhas preparou um almoço para a mamãe, o papai vai de carona, né? Tudo light, você imagina. Colossenses 1, todo mundo comigo? Amém? Vamos lá? Eu quero ler com você a partir do versículo 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, quer dizer, o pagamento pelos pecados, pelos erros, o resgate. Versículo 15: Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Sabe aonde? Nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, que são às vezes maiores do que as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Diga: Deus é soberano. Tudo está em Jesus Cristo. Tudo foi criado por ele, para ele e está nele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo que existe, existe através dele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer aonde? Nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis o quê? Na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança. Diga: não deixando me afastar da esperança. Que esperança? Do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu não sei se você percebeu, mas eu creio que sim. Nós acabamos de ler falando sobre a supremacia, a autoridade,
Tudo pertence e está nas mãos de Jesus, no céu e na terra. Todos os poderes foi dado a Ele. Ele é o princípio, Ele é o fim, o alfa e o ômega, tudo concentra nele. É importante você ter essa certeza, porque há um momento que só a soberania de Deus, a soberania de Jesus vai explicar algumas respostas que você precisa ter. E eu comecei esta manhã dizendo o que fazer quando a resposta não aconteceu como você creu, como você pediu, orou, confiou, empenhou sua fé. E a resposta é: a soberania de Deus está acima dos nossos desejos, pedidos e sonhos. Diga, a soberania de Deus está acima de tudo aquilo que eu possa pedir, sonhar, orar, querer. E eu quero falar sobre essa soberania, irmãos, porque essa soberania ela está diretamente ligada a um plano macro de Deus. Esse momento que nós estamos vivendo aqui é passageiro. A Bíblia diz que nós somos como a erva do campo, que nasce um dia e que floresce. Quantos sabem aqui que vão morrer um dia? Quantos têm certeza de saber? Pastor, só não vou morrer se Jesus vier antes, mas vamos dispensar essa ideia. Quantos têm certeza que vão morrer um dia? Porque todos nós vamos partir desse mundo. O problema não é o morrer, todos sabem. O problema é saber que a cruz do Calvário foi a obra para recuperar o que se havia perdido. Deus criou o homem para viver com ele eternamente. Quando ele criou Adão, quando ele fez Adão, ele disse, é para viver comigo para sempre. Isso foi quebrado pelo pecado, pela desobediência. Então Jesus veio restaurar. A obra da cruz, ela foi feita para reconciliar o homem perdido com Deus. A coisa mais importante para Deus, ouça, para você entender essa, como é o nome mesmo da palavra? Eu esqueci. Soberania. Diga, soberania. Eu esqueci de novo. Como é mesmo? Para você entender a soberania de Deus, você tem que ir à cruz do Calvário. Porque a coisa mais importante para Deus é o homem perdido se reconciliar com Ele e estar com Ele. Diga glória a Deus. Irmãos, isto é tão importante que a Bíblia diz que Deus já escreveu todos os nossos dias. Vem aqui com o Salmo 139 comigo, vem aqui. Salmo 139, vem aqui comigo. Versículo 16, vale a pena ler todo o Salmo, mas eu não vou ler aqui agora, o tempo é curto, mas ouça, versículo 16 do Salmo 139, os teus olhos me viram a substância ainda informe, quer dizer, eu estava sendo formado. Salmo 139, versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos o quê? Todos os meus dias. O que mais? Cada um deles escritos e o que mais? Quando nenhum deles havia. Eu estou mostrando aqui um aspecto da soberania de Deus. Deus tem um plano eterno que já está determinado. Diga, Deus tem um plano eterno sobre a minha vida, que já está determinado. Você precisa entender isto, porque há momentos que você só vai poder confiar de que Deus sabe o que faz, e Ele sabe. Primeira coisa. Segunda coisa, que para Deus
A coisa mais importante não é uma pessoa ficar curada, irmãos. A coisa mais importante não é a pessoa ter milagres, bênçãos. A coisa mais importante para Deus é a pessoa não perder a sua vida eterna. Porque a razão da morte de Jesus na cruz foi por causa da vida eterna. Deus quer viver com você eternamente. E Ele sabe que esse tempo aqui, de 70, 80, 90, 100 anos, sei lá quantos anos você vai viver, é temporário. A Bíblia diz que é um abrir e fechar de olhos. E Ele sabe que este momento não pode ser o momento em que você se perca. Ouça. Se Deus, que é soberano, diga, Deus é soberano, perceber que num determinado momento, Deus está amanhã, Deus está no amanhã, sim ou não? Ele não é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele está no amanhã, sim ou não? Ele sabe o que está acontecendo amanhã, Ele sabe do que está acontecendo daqui a 5 dias, Ele sabe o que está acontecendo daqui a 1 ano, Ele sabe. Então, se Ele sabe, Ele vai tomar providências hoje, para que você não perca a sua eternidade. Por isso, muitas das nossas orações não são ouvidas e respondidas, são ouvidas e não respondidas. Por quê? Porque aquele gesto de resposta poderá contribuir para você perder o que é mais precioso, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E isso é verdade. Por isso que quando uma pessoa diz para mim assim, pastor, será que Deus ainda tem um plano para mim? No dia em que Deus não tiver um plano para você, Ele vai chamá-lo à presença dEle. E se você ainda está aqui, é porque Deus tem muitos planos para você. Deus quer usar a sua vida como testemunho. Deus quer usar o teu conhecimento como instrumento nas mãos dEle. Deus quer usar você como intercessor. Deus quer usar você como alguém que tem uma palavra amiga. Deus quer te usar como o braço dEle para resgatar os perdidos. Deus quer te usar para edificar a igreja. Deus quer te usar, porque se você ainda está aqui, é porque o plano de Deus para você aqui ainda continua. Mas no dia que Ele perceber que a sua eternidade, a sua, não a dele, a sua eternidade, que foi conquistada na cruz do Calvário, vai sofrer uma ameaça, a Bíblia diz uma coisa estranhíssima. Olha só, esse agora eu vou precisar de ajuda. Que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Põe aqui a minha Bíblia, que eu não sou bobo. Eu sou esquecido, mas não sou bobo. Põe esse livro pequenininho que está aí. Esse humilde, aqui. Salmo 116, 15. Já fui salvo aqui, mas eu vim preparado. Já estou preparado. Salmo 116, 15. Olha só, para você saber isso. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte. A Bíblia diz que Deus zela tanto pela gente, que se Ele perceber que você vai perder a eternidade, Ele recolhe a presença dEle. Você tem que ter isso no seu coração, porque não só da morte. Às vezes você está pedindo algo a Deus e Deus sabe que aquela situação, aquela pessoa vai destruir a tua vida e Deus não responde, não te dá. Às vezes você está pedindo coisas que vão destruir a sua vida e Deus não responde, porque Ele sabe, se colocar aquilo na tua mão, você vai se perder. Ele está lá no amanhã.
E muito das nossas orações que nós oramos e pedimos, Ele não responde, porque Ele sabe que não vai ser possível responder. Por quê? Porque Ele te ama tanto, mas te ama tanto, que Ele quer viver com você eternamente. Diga glória a Deus. Por isso, irmãos, Ele diz isso. Agora, olha só, estranhamente, é tão verdade isso que eu estou falando, que Deus quer salvar a todos, que Ele quer que todos salvem, que a Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Agora eu quero ver se alguém me salva. Salmo 119? É isso mesmo? Olha que a tua palavra está, a sua cabeça está em jogo, hein? É diácono, aí diácono, vamos lá. A Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Quem sabe? Quê? Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Vamos lá, Ezequiel 18, 23. Esse povo está começando a ficar bom nesse negócio, hein? São as aulas de manhã. Ezequiel 18, 23. Eu não sei se você está percebendo, irmãos, eu estou ensinando aqui sobre a soberania de Deus, porque Ele não respondeu a sua oração que você creu, por causa da soberania dEle. E eu estou mostrando para você que a soberania dEle é de zelo, não é de maldade, não é de perversidade, não é porque Ele não escutou a sua oração, ou porque a Bíblia é mentirosa, é porque Deus tem um plano eterno para você, que não vai ser violado por nada. Quem nos separará do amor de Deus? Será a morte? Será a vida? Será os principados? Ninguém pode nos separar do amor de Deus. O zelo dEle, para que não se separe dEle, você leva a este ponto, de não responder muitas das suas orações. Olha só, o que diz Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Acaso tenho eu prazer na morte de quem? Do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele o quê? Se converta dos seus caminhos e o quê? Viva, que viva o quê? Viva eternamente. É isso. Por isso que eu digo que gente ruim dura pra caramba. Essa é a minha esperança, que eu vou viver muito aqui. Outro dia um irmão falando comigo, sei o que, eu falei, irmão, fica tranquilo que você é tão ruim que você vai viver muito. Por que isso, pastor? Gente ruim vive muito tempo. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do perverso. Ele antes, pelo contrário, a Bíblia está dizendo assim, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Esse viva aqui é vive eternamente. Pastor, então eu vou ser ruim pra caramba e vai para o inferno, porque se você não se converter, você não vai para o céu. É por isso que quando eu começo a ficar bonzinho assim, eu digo, meu Deus, acho que está chegando a hora de eu ir à presença de Deus. Aí quando eu penso que estou bom, aí faço uma maldade. Tu é ruim mesmo, cara. Tem que se converter. Como eu não sei nem o dia e nem a hora, ouça bem, eu descanso na fé que tenho no sacrifício da cruz. Dá para entender a soberania de Deus? Eu estou tentando mostrar para você que a soberania de Deus está ligada a uma preocupação eterna dele, a sua vida eterna. É mais importante do que qualquer cura, porque no céu não haverá doença. Diga glória a Deus. É mais importante do que qualquer bem que você possa ter, porque a Bíblia diz que as coisas desse tempo aqui, os bens deste mundo, irmãos, morrem e vivem aqui, não tem valor diante de Deus na eternidade. Os tesouros dos céus não são os tesouros da terra. Diga glória a Deus. Os tesouros do céu são outros. Então ouça. Por isso Deus vai dando chance às pessoas, porque Deus não tem prazer, Ele não tem prazer na morte do perverso, porque se a pessoa morre perversamente, sem Cristo, a Bíblia diz que o destino dele já está traçado. Quem morre sem Cristo já está julgado, já está condenado. O tempo de salvação, diz a Bíblia, se chama hoje.
Esse tempo aqui, esses 80, 90, 100 anos aqui, é o tempo de salvação. Se você não entregar sua vida a Cristo nesse tempo, não haverá mais salvação. Então, o tempo de salvação se chama hoje, agora. Deus está preso a isso. É por aí que você começa a entender a soberania de Deus. Porque a soberania de Deus não está preocupada. Já pensou, Ele cura a pessoa e a pessoa volta para o mundo? Volta para o pecado, volta a cometer todas as coisas erradas. E Ele sabe, porque Ele está lá no amanhã, diga glória a Deus. Então, às vezes, nós estamos aqui pedindo, intercedendo, e parece uma coisa boa, e aí de repente acontece uma coisa dessa que aconteceu, e aí o que fazer, pastor? Irmãos, soberania de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada. Nós só sabemos do que estamos vendo. Ele sabe do que nós não vemos, porque Ele vê o espiritual e vê o material. Ele vê o hoje e Ele vê o amanhã. E por saber disso, muitas vezes, orações não são respondidas. Mesmo que você tenha empenhado a sua fé. Pastor, o que eu faço? Eu vou parar de orar então? Não. A Bíblia diz orai, porque esse é o nosso dever. Eu expliquei aqui esta manhã na escola bíblica pela manhã uma coisa muito interessante que eu quero falar aqui agora. Ora, irmãos, Deus tem um plano já traçado, mas nós temos que cumprir a nossa parte. Qual é a nossa parte? É igual o Fluminense que vai entrar em campo hoje, quase com a faixa de campeão, quase, né? Para ser campeão, né? Então vai. Agora imagine se o diretor do clube chegasse assim, não, nós já somos campeão mesmo, não vamos nem aparecer lá no Engenhão, vamos fazer uma festinha aqui de comemoração e a gente não vai aparecer no jogo. Quem sairia campeão? Por quê? Porque eles não cumpriram o quê? A tabela. Então nós temos que cumprir a nossa parte. E a nossa parte é que nós devemos orar, interceder, pregar, fazer aquilo que Deus determinou. E depois que a gente fizer tudo, se não sair tudo como a gente quis, descanse, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. A sua soberania, o seu plano eterno vai se cumprir. E mesmo não vivendo com os irmãos aqui há alguns anos, todos no fim estaremos juntos com o Senhor, reinando eternamente. Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Isso você tem que ter no seu coração, porque chegará um dia em que, porventura, sua oração não seja ouvida, você vai descansar na soberania de Deus. E sabe qual é o texto para coroar? Eu tenho que ler esses textos aqui, só para coroar essa palavra aqui. Olha só, vem comigo aqui, só para você saber que isso é tão... Pastor, isso não é viajar na maionese, não, Jesus sabia disso, olha só. Abre aqui comigo Mateus capítulo 20, versículo 20. Olha aqui, você vai ver, puxa, mas Jesus, não é que Jesus falou isso também? Olha só, olha só. Mateus 20, 20. Olha só, como é que Jesus sabe que o plano eterno de Deus está acima das nossas vontades, dos nossos querer, daquilo que você está achando que é bom para você, e Deus está... Olha só, Mateus 20, 20, olha só. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor, uma oração a Jesus, só que estava ali direto com Jesus. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita, e o quê? Outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Porque estava às vésperas da crucificação. Responderam-lhe,
Podemos? Então lhes disse: bebereis o meu cálice. Mas, olha só o pedido que ela fez: o assentar à minha direita e à minha esquerda, o quê? Não me compete concedê-lo. Por quê? É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu. Isso é o quê? Soberania de... Nem Jesus, irmãos, mudou, atendeu o pedido daquela mulher de um filho ficar à direita e à esquerda, porque ele sabia que sobre aquele pedido havia uma soberania e ele não poderia determinar aquilo agora na terra. Diga glória a Deus. Só para você entender mais sobre essa soberania com a Bíblia, vem comigo aqui em Atos capítulo 1, versículo 6, o próprio Jesus mais uma vez falando de forma indireta e diretamente. Atos capítulo 1, só para você ficar com a Bíblia e deleitar na Bíblia. Atos capítulo 1. Versículos 6 e 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, olha a pergunta que fizeram a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Porque a promessa do Velho Testamento é que Jesus seria o rei dos reis, estabeleceria o reino eterno de Davi, amém? Então perguntaram a ele, se era naquele tempo que seria restaurado. Olha a resposta de Jesus: respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva, o quê? Jesus respondeu, irmãos, o tempo e a época não compete a nós, isto é soberania de Deus. O tempo de alguém viver, o tempo de alguém morrer, o tempo de alguém ser curado, o tempo de Deus, não, a nossa competência é orar, é interceder, é pedir, é crer. Agora o tempo em que Deus vai responder, isso compete a Ele. Você deve continuar crendo, você continuar tendo alegria e saber que Deus está no controle. A pergunta que eu fiz foi essa: o que fazer quando a resposta não aconteceu como eu pedi, como eu criei, como eu orei? A resposta é essa: descanse na soberania de Deus. Vamos ficar de pé. Pai santo e maravilhoso, eu peço que o Espírito Santo cale no coração de cada irmão este ensino, porque este ensino é para toda a vida, Senhor. Nós passaremos por momentos alegres e passaremos por momentos difíceis. E em alguns momentos, a única resposta que a gente vai ter é de que Tu és soberano e que Tu estás no controle de todas as coisas. Por isso, Senhor, eu peço agora que Tu visite os corações que estão ansiosos, corações que estão tristes. Eu oro especialmente por uma pessoa que não está presente. Duas pessoas, a esposa do Hermínio, a Patrícia, e pela sua mãe, essa mulher que hoje no dia das mães não tem um filho ao seu lado, um único filho. O outro filho já morreu, o marido já morreu, os irmãos já morreram, os pais já morreram, e ela tinha um único filho. Espírito Santo, só Tu podes consolar, só Tu, Senhor. E o nosso papel aqui é orar por esta irmã, por essas irmãs. Eu fico olhando aquela mãe com um bebê nos braços,
muitas vezes vai perguntar: quem foi meu pai? E só tu, Senhor, para consolar. Ninguém mais pode consolá-la. Por isso eu te peço, Espírito Santo, manda uma unção especial sobre essa família, sobre a esposa, a mãe, os filhos. Sustenta, transforma esse evento em algo para a conversão dos filhos mais velhos que não são convertidos. Pai, que tu possas promover um momento profundo na vida dessas pessoas. Eu oro por aqueles irmãos que estão numa grande luta aqui, que eles possam continuar confiando, Senhor, e saber que tu és o Deus amoroso e que a vida deles está nas suas mãos. Dá a tua paz, a paz de quem confia, a paz de quem crê, a paz de quem sabe que Deus está no controle. Dá a tua paz e traz tempos de refrigério, Pai. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus. Eu convido agora todas as mães a virem aqui na frente. Eu quero orar por você, mãe, e pedir a Deus que abençoe a sua vida, que te fortaleça, que dê a você ânimo. Algumas mães aqui são mães e pais. Algumas mães foram, durante a jornada, abandonadas pelo companheiro. Deixa eu compartilhar uma coisa com você. Minha filha mais velha, Gisele, está vivendo um momento de separação, de propenso divórcio. E quando a coisa começou a acontecer, há 2 anos atrás, já é um processo que vem há 2 anos, eu disse para ela: olha, no início ela estava, não, que eu não quero saber, que eu não quero saber deste homem, que eu estou assim, né? E a gente olha, você não sabe o que está falando. Quando a pessoa se divorcia, quem cria o filho é a mãe. A carga mais pesada é a mãe que leva. Porque tem que trabalhar fora e dentro de casa, tem que educar o filho. E no nosso sistema que nós temos, o pai só aparece para dar o dinheirinho quando dá, mas a educação, a matriz da educação é a mãe, quando o pai não está. E outro dia eu estava vendo a lida dela. Claro, sempre a gente ajuda, a gente sempre está ali apoiando e tal, mas ouça, todos os dias você tem que levantar para trabalhar. Você tem que cuidar do seu filho. Mãe não pode ficar doente. Mãe não pode ficar doente. Porque quando a mulher fica doente é um desespero dentro da casa. Ela é o esteio. Então, eu vou pedir a Deus que dê forças a vocês, que as sustente, que encha vocês de uma força sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, a minha oração pelas mães nesta manhã, ó Deus, é que o poder do Espírito Santo entre de tal forma na vida delas, que elas sejam, Senhor, fortalecidas por Ti, para suportar, enfrentar e vencer, Senhor, essa tarefa, esse ministério, Senhor, que é ser mãe. Porque ser mãe, Senhor, é um ministério, é uma chamada muito especial. Dá a Tua força, Senhor, dá a Tua presença, renova as forças como a da águia,
para que possa cumprir. Algumas mães que são mães e pais, algumas mães que são mães, pais e avô e avó. Pai, eu peço-te agora que em nome de Jesus, essa unção seja renovada, e que com alegria elas cumpram esta missão maravilhosa, Senhor, que ninguém mais pode cumprir. Pai, eu entrego em tuas mãos, eu as abençoo, dá saúde, dá, Senhor, inteligência do céu, dá, Senhor, tudo o que é preciso a essas mulheres, e que elas, Senhor, nesse cumprimento, façam a sua plena vontade. Em nome de Jesus, nós a abençoamos e declaramos sobre a vida dela todas as sortes de bênçãos espirituais. Que a igreja diga amém, diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Olha, o Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai te fortalecer. Ouça, mulheres, eu falo isso, não é todas as mulheres aqui, eu digo isso a vocês. Vocês são especiais. Quando Deus criou o homem e fez essa parte feminina, que é a mulher, dotou a mulher de capacidades especiais. E vocês são especiais. E Deus vai te fortalecer. E você vai criar os seus filhos, e você vai educá-los, e você vai vencer, e você vai conseguir chegar aonde Deus tem preparado para você, amém? Um bom dia, um bom almoço, que Deus abençoe a todos vocês.